Nesse vídeo aqui eu quero fazer algo diferente. Sempre que a gente fala aqui no canal sobre sites criminosos da Deep Web, como o da Silk Road ou do Alphabay, é comum que a gente deixe de lado uma parte muito importante dessa equação toda, que são os moderadores. Porque imagina só seu trabalho ser basicamente vigiar um dos maiores sites ilegais de todos os tempos, e como se não fosse o suficiente, de um dia pro outro você se transforma em um instrumento de policiais que querem derrubar aquele site, porém eles também são corruptos. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o moderador da Silk Road, o Curtis Green, e é essa história que eu vou contar aqui pra vocês. Então antes da gente começar, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever se você for novo por aqui, e antes da gente ir pro assunto do vídeo, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal gamer, se liga nas promoções de gift card da Bonox. A Bonox é um site que eu mesmo uso pra comprar meus gift cards, e aqui tem muitas opções, desde jogos como League of Legends e Valorant, plataformas como Xbox Game Pass, Google Play e PSN, e serviços como iFood, Uber e Netflix e várias outras coisas. Com certeza tem algo aqui que vocês estão precisando, e é super rápido e confiável para comprar, porque eles aceitam Pix e PicPay como forma de pagamento. Para comprar bem simples, basta adicionar o produto no carrinho e escolher sua forma de pagamento. E ó, vocês sabem que a Bonox direto faz promoções, e agora em dezembro não vai ser diferente. Até o dia 22 teremos todos os dias promoções de gift cards diferentes, então fiquem de olho no site que com certeza vai surgir algo que vocês estão precisando, e até o fim do mês os seus BXPs vão estar valendo 20% de desconto. Então, povo, é a oportunidade perfeita para você que estava esperando um bom momento para usar os seus pontos do programa de fidelidade deles. Então dá uma olhadinha aí no site e não esqueça de entrar aí todos os dias para poder ver se surgiu algum gift card que vocês querem comprar na promoção de Natal, beleza? O link tá aí na descrição, e muito obrigado Bonox por patrocinar esse vídeo. E agora vamos ao nosso assunto. Em fevereiro de 2011, como alguns de vocês já devem saber, Russell Britt, conhecido também como Dread Pirate Roberts, fundou a Silk Road, um dos maiores mercados criminosos da história da Deep Web. Eu vou falar dessa parte bem resumidamente porque ela não é o foco do vídeo, mas o Silk Road se popularizou especialmente pela compra e venda de drogas, de armas, de documentos falsos, de produtos roubados e tudo mais que tem de ilegal. A polícia acabou inevitavelmente chegando no Ross e prendendo ele e fechando o site todo, porém isso só foi possível por conta de um cara que ele mesmo colocou como administrador do site. No início, Curtis era apenas mais um dos vários usuários da Silk Road e assinava com o nick de Flush, usando o site para comprar drogas e realizar algumas transações ilegais. O destino calhou de unir os dois quando Ross estava procurando por usuários que tivessem habilidade e familiaridade com a plataforma e anonimato completo para que se tornassem moderadores, já que a Silk Road estava começando a crescer a um nível absurdo e era impossível administrar tudo sozinho. Curtis Green então foi recrutado para assumir funções administrativas e de suporte técnico na Silk Road. Seu papel envolvia o suporte para os usuários, a manutenção do site e outras tarefas relacionadas à administração. No geral, ele cuidava de pepinos e de problemas que apareciam até que ele foi preso pela polícia. Geralmente, nas histórias que eu trago aqui, a parte da captura onde tudo acaba, porém, nesse caso aqui é diferente. Na verdade, foi aqui que tudo começou. Depois de passar anos infiltrado na Silk Road, usando o nome de Nob, o agente federal Carl Force conseguiu rastrear a localização de Curtis após passar semanas conversando com ele, fingindo ser um fornecedor de cocaína. Carl então deslocou uma equipe de operações especiais até a casa de Curtis, e já a partir daqui as coisas começaram a ser feitas de maneira errada. Para poder incriminar o Curtis antes mesmo de saber se ele era de fato o moderador da Silk Road, Carl enviou um pacote para sua casa sem que ele soubesse, e lá dentro estaria cerca de $30 mil em cocaína. Curtis recebeu a caixa achando que era uma encomenda normal, e assim que abriu o pacote, dezenas de policiais arrombaram sua casa para prendê-lo em flagrante. Carl era um desses policiais e disse que aquela quantidade de drogas era o suficiente para colocar ele de trás das grades, e bom, ele basicamente disse pro cara que ele tava ferrado porque, além de ficar preso, o Ross ia fazer de tudo para fazer com que ele ficasse com a boca fechada. Mas aí o policial propôs um acordo. Ele disse pro Curtis que poderia evitar sua prisão se ele contasse tudo que soubesse sobre a Silk Road e também fornecesse o seu notebook com suas informações de login e senha do site. Nessa hora você deve estar pensando que o plano deu certo, as autoridades iam ter acesso finalmente à interna da Silk Road, porém o Carl decidiu fazer do jeito dele. Ele preferiu pegar o notebook pra si e trabalhar sozinho nesse caso. Ele assumiu a identidade de Curtis como moderador e passou a trabalhar infiltrado para conseguir mais intimidade com o Ross, que é o que as autoridades mais queriam, era se aproximar dele. Assim que ele entrou no site, Carl se deparou com uma caixa de mensagem cheia, porque não era comum que Curtis passasse tanto tempo offline. Além disso, as operações pareciam ter um jeito específico de serem realizadas, então logo a princípio o policial ficou com receio de ser descoberto e acabou tomando uma decisão importante. Ele chegou à conclusão de que a melhor maneira
de fazer esse serviço seria trazer o próprio Curtis de volta e trabalhar do lado dele. Pro Curtis aquilo era como se fosse uma segunda chance de ouro, porque ele sabia que não sobreviveria na cadeia por muito tempo. O Ross faria de tudo para mantê-lo com a boca fechada. Curtis voltou para casa e imediatamente o Carl deu a instrução dele logar na conta secundária dele, que se chamava Chronic Pain, e dizer pro Ross que a sua conta primária, a conta Flush, tava bugada e ele não tava conseguindo resolver e não sabia o porquê. A ideia era usar isso de justificativa para ele ter passado tanto tempo fora do site, e essa seria a desculpa perfeita para os policiais finalmente se infiltrarem no site sem nenhum problema. Porém, as intenções de Carl eram outras. Pouco tempo depois, o DPR respondeu Curtis dando uma bronca nele e dizendo que ele não poderia ficar tanto tempo assim sem dar notícias, porque haviam problemas esperando para serem resolvidos. A partir daquele momento, Curtis era um agente duplo que, ao mesmo tempo que trabalhava para Silk Road, também estava fornecendo informações para a polícia. Enquanto Curtis fazia seu trabalho, o Carl reassumiu sua identidade, que era de Nob, um antigo membro da Silk Road que já havia até conversado com Ross algumas vezes. Mas sabe aqueles casos onde a pessoa acaba se perdendo no próprio personagem que criou? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Carl havia passado tanto tempo disfarçado como Nob que ele começou a de fato criar uma admiração pelo Ross durante os anos, e agora com o Curtis ele poderia se aproximar cada vez mais, só que a coisa saiu de controle. Carl passou a manter não apenas uma conta de infiltrado, mas várias. Ele passou a criar diversas contas e passou a ser várias pessoas ao mesmo tempo. Além da conta Nob, ele também tinha um outro usuário chamado French Maid, que fazia negociações regulares com vendedores de drogas e de armas e tirava dúvida dos usuários no fórum da Silk Road o tempo inteiro. Era uma pessoa bem ativa. Certo dia, Carl recebeu um e-mail de um agente do serviço secreto chamado Sean Bridges, requisitando uma reunião urgente com ele e com o Curtis para acompanhar o andamento da operação. Sean também será um personagem importante nessa história daqui a pouquinho, segura aí. Carl usava as coisas que o Curtis dizia sobre Ross para conseguir se aproximar dele, enquanto ia mantendo o Sean informado, porém o momento mais decisivo ainda estava chegando. Enquanto a própria reunião acontecia, o Carl, que estava logado como Nob, recebeu uma mensagem de Ross, que agora era praticamente seu amigo, dizendo o seguinte: um dos meus funcionários está me roubando, estou falando de uma quantidade substancial de dinheiro. Nob então respondeu perguntando de quem ele estava falando, e a resposta foi: Flush, eu preciso recuperar esse dinheiro e você disse que tem contatos em vários lugares do mundo. Você acha que consegue me ajudar nisso? Naquele ponto, Nob já havia feito tantas negociações e conversado por tanto tempo com o cara que ele havia se tornado um contato de confiança, e só naquela conversa ele já poderia ter o suficiente para iniciar um processo de investigação pesado contra o Ross e acabar de fato com a Silk Road, mas não foi isso que ele fez. Carl perguntou se ele tinha certeza e Ross falou que sim, dizendo que uma grande quantidade de bitcoins foram transferidas para a conta de Flush. E aqui estamos falando praticamente de 350 mil dólares em bitcoins, cerca de aproximadamente 2 milhões de reais aí. Mas aí que tá, lembra que eu falei que o Carl ordenou que o Curtis passasse as informações de login e senha para ele? Pois então, o Flush de fato estava roubando a Silk Road, mas não era o Curtis que estava fazendo isso não, era o Carl. Ele que estava logado lá e pegando todo o dinheiro. Mas ele não fez isso diretamente. Para esse roubo, Carl contou com a ajuda de Sean Bridges, o policial que eu falei agora há pouco. Carl ao mesmo tempo tinha virado o melhor amigo do homem que deveria prender e ainda estava roubando o dinheiro dele e do próprio site que ele deveria derrubar. Isso tudo enquanto se passava pelo moderador da Silk Road. O cara era o fragmentado da vida real. Ross então mandou uma foto da identidade de Curtis e disse pra Nob, que na verdade era o Carl, ir atrás dele e espancá-lo até ele confessar onde estava o dinheiro, e o que o Carl fez, como sempre, a pior escolha possível. Carl disse na mesma hora pro Curtis que o Ross queria ele morto e que ele tinha que dar um jeito de desaparecer, ele tinha que sumir agora. E Curtis não entendeu nada, e antes que ele pudesse reagir, o Sean começou a acusá-lo de que ele estava de fato roubando a Silk Road e que ele estava atrapalhando o processo todo e que era pra ele parar de mentir. Porém o Sean sabia perfeitamente que não era o Curtis que estava fazendo isso, afinal o Sean ia ganhar uma parte na grana também, mas isso era pra fazer o cara ficar assustado e pra fazer ele colaborar logo com o plano. Então os dois foram colocando cada vez mais e mais pressão pro Curtis concordar com o plano que eles iam contar agora. Carl disse que precisava convencer o Ross de que ele, no papel de Nob, havia achado Curtis e o espancado conforme ele havia pedido, e para isso eles precisariam machucá-lo de verdade para poder fornecer alguma evidência e ganhar assim mais confiança. Então ele, junto com Shaw, afogou Curtis numa banheira e começou a tirar fotos para poder mandar pro Ross, mas aí a ordem mudou. Ross perguntou se ele poderia mudar o serviço para assassinato ao invés de tortura. E eles aceitaram, então os dois bateram no Curtis e usaram sangue falso para poder tirar algumas
umas imagens ali. Os dois policiais então fizeram toda aquela cena, porém o Carl não estava fazendo aquilo só pra ganhar mais a confiança do Ross. Ele estava fazendo isso porque, na verdade, em segredo, sem contar pra ninguém, ele cobrou esse serviço do Ross, pediu cerca de $100 mil em bitcoins pra executar o serviço, isso sem nem contar pro seu amigo policial. Carl então mandou Curtis de volta pra casa e mandou que ele ficasse lá até ele receber novas instruções sobre o que queria fazer com a vida dele. Mas enquanto isso, a ganância de Carl só aumentou e ele criou mais um alter ego chamado Kevin, que seria supostamente um agente duplo da polícia que teria informações valiosas sobre a investigação da Silk Road e estava disposto a vendê-las pelo valor certo. Ele chegou até Ross trazendo algumas dessas informações para comprovar a veracidade da situação e ao longo do tempo foi arrancando cada vez mais grana dele em troca de dados que o colocavam à frente da investigação. Porém, uma operação chamada Marco Polo pegou o caso para ela e começou a investigar Silk Road por conta própria. Então o Carl não tinha mais acesso às informações do que estava acontecendo. E foi nesse momento que ele percebeu: se a operação Marco Polo pegar o Ross, eles vão pegar o usuário dele da Silk Road e vão ver todas as mensagens e eventualmente vão chegar em mim. Porém, naquele momento já era tarde demais, ele já estava enfiado até o pescoço nisso. Então, vendo que não teria saída, ele decidiu mandar pela última vez uma mensagem pro DPR. Na mensagem ele dizia: meus informantes estão certos de que você será identificado e preso. Você é como alguém da família pra mim e eu confio que você destruiu todos os chats, conversas e mensagens entre nós dois. E bom, se ele tivesse destruído mesmo, esse vídeo aqui não existiria, né? A mensagem havia sido enviada tarde demais e naquele momento o FBI já havia chegado até a localização do DPR e apreendido aquele que era até então o maior criminoso da história da Deep Web. De qualquer forma, o FBI conseguiu acesso a todos os dados de transações da conta dele e percebeu que de fato havia alguns milhões de dólares faltando, e quando eles foram rastrear, chegaram até Shawn e Carl. Assim que a casa caiu pros dois, Carl soube que não adiantaria fugir e se entregou imediatamente na tentativa de aliviar a condenação, mas Shawn fez diferente. Ele imediatamente tentou sair do país, porém logo no aeroporto ele foi identificado e preso. E bom, tá aqui o destino de cada um citado nesse vídeo. Shawn Bridges foi condenado a 6 anos de prisão por roubo qualificado e obstrução de justiça, enquanto Carl recebeu a condenação de 8 anos por ter ido um pouco mais longe, sendo acusado também de falsidade ideológica e extorsão. Russell Bridge, o dono da Silk Road, foi condenado à prisão perpétua e acusado de uma infinidade de crimes, incluindo a acusação de ser o mandante da tentativa de assassinato de Curtis Green. E falando nele, é agora que vem a parte mais interessante da história. Curtis, que é o moderador, se você parar pra pensar, é o menos culpado nessa história inteira, porque assim que ele foi pego, ele começou a cooperar com as autoridades, foi o que mais cooperou, fez tudo o que eles pediram e ele disse ainda em depoimento que moderava a Silk Road porque ele acreditava numa internet mais livre e descentralizada e que as pessoas de qualquer forma iam comprar drogas, então se elas iam comprar de qualquer forma, que elas comprassem em um site que fosse mais confiável, num lugar onde elas não precisariam se expor a riscos e tudo mais. Somando essas informações junto com o fato de que ele obedeceu às autoridades acreditando que eles estavam de fato fazendo o serviço deles, ele não foi condenado a nenhuma pena de prisão, apenas a um serviço comunitário. Hoje Curtis tem 57 anos e vive com sua família sem muito contato com a mídia ou com a internet no geral. Na época das prisões ele chegou a dar algumas entrevistas, mas após prestar o seu serviço comunitário, ele passou a viver no anonimato e talvez seja melhor assim. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o usuário da Deep Web Alpha02, que gerenciou o segundo maior mercado da Deep Web, o Alphabay. Deixa o like aí embaixo antes de sair do vídeo e muito obrigado por assistirem até o final. Um abraço e tchau!